denúncias premiadas, não tem um governo, é uma quadrilha organizada em todos os setores. Agora estourou o negócio das escolas, pagando escolas que não foram construídas. Cada enxadada no governo do Estado é uma minhoca. Como é que isso vai acabar? A Assembleia Legislativa com a maioria governista comprada, o Judiciário não se mexe. O que há no Paraná? Que espécie de rede está instalada para garantir a permanência dessa quadrilha no governo? Agora são 11 horas e 35 minutos. Bom dia, Horácio, que eu vou para o intervalo comercial. O Aldo da Casa Pernambucana está na linha ou ele volta daqui a pouquinho? Que eu tenho que fazer também aqui o meu merchan aqui. Tudo bem, Horácio? Tudo tranquilo. Agora eu lembro quando que era candidato que ele dizia o seguinte, o que ele recolhia de ICMS através da energia elétrica, telefonia e combustível, não precisava mandar os fiscais para achacar ninguém, nenhum empresário. Isso ele retirou todos os fiscais das ruas para evitar qualquer tipo de achaque ao empresariado. Isso acabou efetivamente quando assumiu o Beto Richa. Horácio, eu conversando com alguns comerciantes da Vila Porte, vou me permitir não colocar o nome, mas exigir isso aqui até de uma forma elogiosa ao senador Roberto Requião. No tempo do Requião não tinha gente metendo faca no pescoço nosso aqui na porta da loja. Mais do que isso, estava proibido fiscalizar a pequena empresa. Os pequenos empresários têm que ter... Eu isentei os pequenos empresários... Mas o pequeno empresário ele tem essa santidade toda, ou como é que o senhor enxerga isso? O pequeno empresário precisa crescer para ficar um empresário médio e grande e contribuir para o fisco e para as finanças do Estado. Eu isentei o microempresário de imposto, era zero imposto. A média de imposto do pequeno empresário era 2%. E nós fiscalizávamos as grandes empresas. E acabou aquela história do fiscal encostar a barriga no balcão da mercearia e sair dali com um pernil, uma caixa de cerveja, ou dando uma mordida, porque o pequeno empresário desinformado das coisas do fisco acabava amedrontado e pagando por nada. Eu acabei com isso. E voltou tudo quando eu saí do governo. Eu estou deixando claro para você, quando eu saí do governo, tive que me desincompatibilizar 9 meses antes, quem me sucedeu, que foi Orlando Pessutti, demitiu todos os fiscais do Estado, das chefias. E com o Beto Richa continuou essa lambança. Isso é um caso de polícia. Como é possível que a Justiça esteja indiciando 125 fiscais? 125 não é um ou dois, não é um desvio. Eu não vou dizer para você que durante o período que eu fui governador, um ou outro pilantra não tivesse tentado um trambique, ou mesmo fez... Sobre corrupção mesmo, no lato senso, vamos dizer assim. Depois do intervalo comercial, rapidamente eu volto. Está ao vivo, hein? Tudo bem? Está ao vivo. Dizer fora do ar? Está ao vivo. Vou dizer para você como é que... Está ao vivo. Está ao vivo. Está ao vivo na TV. Dá um stop aí. Não tem como. Tem áudio, gente. Tem áudio. É? Tem áudio aí? Tem. Quer dizer, não sei se ele dá. Não tem áudio? Ao vivo, tem. Quando tu vai fazer aquelas comidas boas, Não é legal. Não, mas não sai na caixa. Ele sai? Do computador, não? Não, não. Ah, você também está... Aí, ó. Está ao vivo. Como que vocês patrocinam o Foz e não patrocinam o Operário? O cara pegou e cancelou o nosso... Vai longe, tá? Mostra de preço. Escureceu os olhos da gateada? Esse é o dele. Esse é o nosso. É o nosso? É o nosso, está ao vivo. Nelson, Senhor. está ao vivo. Por nós também está. Não, estamos com mais de 100 mil já ao vivo aí. Ao vivo? É, está ao vivo, tá? O nosso TV sistema 15. que é o live stream. TV 15. Ele fica ao vivo No mundo. no mundo todo. Ele fica... Olha que bacana. Vai estar ao vivo lá no... Você veja. Hoje à noite está lá. Tem mais de 1,5 milhão já de pessoas, viu, Nelson? Nós entramos algumas vezes na casa Assistiram cobertura, TV e tal.
ver o que estão me mandando aqui. Nós entramos algumas vezes na casa dele. Sou casado com a Samia, com a do Nasser, os sobrinhos dele, o Nasser, viu? Sou mais leve. Certo. Certo. Você sabe, a nossa live stream, quando nós cobrimos o movimento dos professores, durante um dia, nós tínhamos 3 milhões e 300 mil computadores ligados na TV 15. Não simultâneos, durante Sim. um dia, na verdade, um dia de 10 ou 12 horas, esse movimento era de dia. E temos tido uma média excepcional. Quando a gente transmite a Assembleia, cai um pouco, mas dá 35, 40 mil telespectadores. E em eventos de movimento social mais agressivo, nós estamos fazendo média de 450 mil, 500 mil televisores ligados no mundo inteiro. Essas contas da Dilma no TCU podem dar para ele? Essas contas desaprovadas da Dilma, Aí tem que fazer o Fernando Henrique junto com ela, né? elas só resolveram agora, né? Ah, vai ser uma célula linda, né? Fernando Henrique, demandada, coisinha, Está na comissão. Tá. Fecharam o entendimento. Semestre, primeiro, 16 Bom. mil veículos, 500 que passa E o por alemão? tudo, vai ser... Já sabe da pesquisa? 10%. Tirando o Paulo, ele já pulava 23, 24. Foi a oposição que fez, não fomos nós. Foi pesquisa agora. Não. Foi com 2 mil pessoas, é Se não tiver sério. o Paulo e o Chico Brasileiro lá na frente, Tirar todos também. Não, mas é assustador, né? Porque Horácio, é eu feio. conversei com o Duzo, ele está bem seduzido ali pelo partido mesmo, né? Sim. Um pouquinho já está certo. Um pouquinho vai? Opa, os meninos já estão trabalhando. Um pouquinho já abriu a janela conosco, já está certo. Já foi a reunião de trabalho. O negócio é grande. Ó, parabéns pelas colocações. Eu vim ouvindo, tá? Sobre a isonomia dos cargos lá. O agente de apoio tirou mesmo a parte pedagógica. E os de plantão lá teimando, querendo, que daí viram a J. Que agora não dá direito de entrar na justiça. Ele vai fazer para aquele cargo. Atenção, vamos lá. Agora são 11 horas 42 minutos, Contraponto na Cultura, a voz do povo aqui nos 820 quilociclos. Eu sou do tempo do quilociclos da Rádio Cultura. Senador, como é que é a TV 15 que nós estamos no ar aqui? TV 15 é uma coisa que nós descobrimos a existência durante a campanha eleitoral. É um sistema americano. O nosso sinal vai até Nova York. Em Nova York, o sinal é compatibilizado com o áudio, para ele voltar junto, simultâneo, para não haver aquele delay, aquele intervalo entre a boca do sujeito e a palavra que ele pronuncia, e em alta definição, para o mundo inteiro. Você pode, hoje nós estamos trabalhando com quase todos os blogs participantes do Paraná, blog do Ismael, blogs de várias cidades, que eles vão abrindo um canal, nós damos a senha e eles retransmitem os programas da TV 15. Ela está a serviço dos movimentos sociais e do PMDB, né? E quando tem alguma assembleia importante de categorias sociais, nós estamos lá e transmitimos. Temos feito isso com a Força Sindical, com a Ordem dos Advogados do Brasil, em alguns debates interessantes. E o público que assiste depende do interesse que se tenha pela matéria. Ela não está 24 horas no ar. Ela estará no ar em determinadas oportunidades e ocasiões. Mas nós avisamos dessas oportunidades e ocasiões através do Twitter e do Facebook. Então, rapidamente isso se propaga. E quando nós avisamos com antecedência razoável, quando é possível fazer o aviso com antecedência, é simplesmente extraordinário. Qualidade HD, qualidade de alta definição. E ela pode ser utilizada. Nós temos, por exemplo, agora nós estamos utilizando um iPad 5 para transmitir aqui, mas nós utilizamos através de um modem especial com máquinas de primeiríssima qualidade, filmadoras e tudo mais. Full HD. Então, Full HD. É um sucesso absoluto a TV 15 e quebrou o monopólio das grandes redes. A greve dos professores foi viabilizado, o movimento deles foi viabilizado, porque a TV 15 estava abrindo a comunicação para o Estado todo, em todos os... Seu encontro hoje, Rorato, aqui em Foz do Iguaçu, encontro do PMDB,
várias lideranças de outros partidos já aderiram e já vão assinar ficha. Salvo o melhor juízo, estava aqui o Neuso Rafael. O Neuso também vem para o PMDB? Sai do PTB, vem para o PMDB? Com certeza, ele é uma força que nós não podíamos deixar de convidá-lo. Agora, nós estamos, na realidade, chamando aqueles militantes antigos do PMDB, que estavam conosco há anos atrás, e que ficaram contentes de terem sido lembrados e estarão essa noite lá, nesse encontro que nós faremos a partir das 20 horas no Hotel Rafaim da Como é que você vê o cenário de uma candidatura, Alvorato, nesse momento? Nós temos Chico Brasileiro, deputado Chico Brasileiro, que o deputado Chico Brasileiro vai cuspir no discurso dele se ele for candidato a prefeito. O ex-prefeito Paulo McDonald, por, digamos, circunstâncias normais, candidato à reeleição, prefeito Reni Pereira. Você entra no quadro e tem 4, 5 pretendentes, talvez não com a visibilidade dessas candidaturas que eu citei. Como é que você vislumbra uma disputa nisso? Bom, eu acredito que o Chico e o Paulo são um só. Farinha do mesmo saco. Na minha visão. O Reni, candidato à reeleição, com certeza, porque é o atual prefeito, e a candidatura do PMDB, que nós estamos tentando fortalecer com a ativação da militância que sempre foi forte em Foz do Iguaçu. Acredito que a partir dessa reunião que nós vamos fazer hoje, no Hotel Rafaim, o PMDB comece a ser aquele PMDB que nós tínhamos há uns anos atrás. Acima de tudo, Nelson, partido de gente séria. Você veja hoje o PSDB no Paraná. O governador não pode sair de casa. Ele não pode ir comprar um jornal na banca da esquina. Ele não pode ir no açougue. Ele não pode passar no supermercado. Ele está morrendo de medo do povo do Paraná. Ontem, ele incorporou a guarda pessoal dele, mais 40 policiais. Parece que tem 300 e tantos policiais para cuidar do governador. Se vê se isso é possível. Onde é que isso acontecia, por exemplo, no nosso governo? Eu nunca me preocupei com isso, com segurança pessoal. O homem está cercado, ele está com medo. E a cada hora estoura um escândalo no governo do Estado. A cada hora uma corrupção se torna evidente. O que fizeram para os professores, ao mesmo tempo em que davam aumento para o judiciário, que davam aumento para os funcionários da Assembleia, do Tribunal de Contas, para o Ministério Público, com inflação cheia, massacraram os professores, estão acabando com as escolas. E agora vem a denúncia de escolas pagas que não foram construídas. Cada enxadada é uma minhoca. É uma vergonha total o que está acontecendo no Paraná. Por isso é muito importante que um partido de gente séria, como o nosso PMDB do Paraná, se reorganize em todos os municípios, em Foz do Iguaçu, no oeste inteiro, para devolver ao Paraná a credibilidade da política. O que aconteceu em Foz do Iguaçu depois que o PMDB saiu do governo do Estado e não foi mais o titular da prefeitura? Nunca mais se construiu algo como a Avenida Brasil, com toda iluminação enterrada, um verdadeiro shopping center a céu aberto. General Meira. General Meira Costa Silva, essa República Argentina, duplicação, tantas outras obras. Não só isso. Se lembra que não tinha água em Foz do Iguaçu? Foi a administração do PMDB, governo do Estado, casado com a prefeitura, que resolveram isso tudo. O esforço que nós fizemos para fazer a Universidade das Américas. Tudo isso veio numa parceria com Lula naquela época, mas tudo isso veio pela mão de um governo que não estava pensando em ganhar dinheiro, em ficar rico. Hoje, a vergonha é total. Você imagina um governador que não pode ir cortar o cabelo, que tem medo que o barbeiro passe a navalha no pescoço dele. Vive amedrontado, encurralado. Ele está preso na sua casa. O senhor conhece esse barbeiro, governador? Até para a gente não ir lá. Né? Até para a gente não ir lá, vai que 11h49. Olha, vamos deixar mais barato isso. O pescoço não cortaria, mas a orelha ele está merecendo. 11h49, a dona Joana aqui do Parque Presidente, ela ligou, manda um abraço para o Requião, disse que o Paraná precisa muito dele. Para a gente encerrar esse assunto, senador Requião, infelizmente, como eleitor, o senhor, claro, com razões próprias até, o seu oponente Beto Richa, e o senhor carrega nas tintas em relação àquilo que é corrupção no PSDB estadual. Mais de leste a oeste, do Iapoque ao Chuí, a gente está se deparando
O sujeito comprando, eu estava vendo numa rede social esses dias, Rorato, alguém lá em Minas Gerais, um vereador, uma lista de preço dos supermercados, entendeu, de alguns produtos, mas uma cidade pequena, lá mineira, e a nota de compras feita pela prefeitura, há cerca de meia hora antes. E o vereador foi para a tribuna e disse o seguinte, olha, a asinha de frango, não sei o quê. Mas não era asinha de galo de briga? Eu acho que era asinha de galo de briga. Quem tem, o senador, quem tem uma Petrobras, rouba na Petrobras, quem tem uma lata de querosene Jacaré está roubando na lata de querosene Jacaré. Por que isso no Brasil inteiro, senador? Eu acho. E eu ouço o senhor Rocco lá, o vivendo. Pedro Simão já foi embora, o ex-governador do Pernambuco, que era outro que batia muito nisso. Mas eu estou lá, né? Denunciando todo dia. O problema de corrupção é muito sério. Mas veja, roubaram na Petrobras. Daí vem o Serra e o PSDB e querem entregar a Petrobras para as multinacionais, para as 7 irmãs, que são todas empresas estatais, querem vender o Brasil. Quando você tem uma má administração e um roubo, imagine, você tem uma fazenda aqui perto de Foz do Iguaçu. Você bota lá um gerente. De repente você descobre que o gerente está roubando a fazenda. O que você faz? Se entrega a fazenda para o vizinho ou troca o gerente? Troca o A gerente. Petrobras precisa de nova administração e não a visão entreguista. Eles querem transformar esse problema da corrupção, que é sério, e temos aí o Sérgio Moro cuidando disso em Curitiba, e cuidando muito bem, batendo duro, vai botar essa gente toda na cadeia, não tem dúvida, no processo todo, porque agora uma boa parte está na mão da Justiça em Brasília, do Supremo Tribunal Federal, em função dos cargos ocupados. Isso é importantíssimo, mas não podemos deixar que entreguem o Brasil, porque a corrupção se instalou no país. Mas que precisa de uma mudança séria, você não tenha dúvida. E o povo todo está tomando consciência disso. Por isso que é importante nós aqui, vocês mais do que eu, reorganizarem esse PMDB novamente para começar a criar um embrião dessa mudança que nós precisamos, porque o PMDB do Paraná é diferenciado. Nós temos picaretas, nós temos deputados picaretas que depois desses escândalos todos, com a fiscalização, com obra paga e não construída, com abandono de obras, esse escândalo todo, estão votando com o governo. Não tem vergonha na cara. O líder do governo é o Romanelli, que era do PMDB, foi líder do meu governo. O que aconteceu com esse sujeito? Foi encapetado, foi possuído pelo Satanás. O espírito de algum picareta bandido tomou conta dele. Só com exorcismo nós vamos resolver isso. E o velho padre exorcista lá da cidade industrial de Curitiba, o Frei Botassin, morreu, não existe mais. Então, nós temos que limpar o PMDB dessa gente. Nosso partido não é o mais puro também, mas o esforço agora é pela limpeza. E vamos ter candidato aqui, o Rorato está disposto a ser candidato, temos outras pessoas que se interessam, mas essa candidatura tem um pressuposto, que é a reorganização dessa máquina partidária, com gente séria, principalmente. 11h53, que em nível de Brasil, o senador Roberto Requião e o senhor mesmo confirmou, aí onde o senhor está sentado numa oportunidade, que virou partido da Boquinha em muitas oportunidades, né? Todos os partidos viraram da Boquinha. A ideologia desapareceu. Nós temos que reconstruir isso. A mídia toda tentando desmoralizar a política. Agora, tem gente séria no Congresso. Você veja, o Serra pensou que ia entregar a Petrobras na semana passada. A coisa é com apoio do Renan. Senador, o Serra não é um homem sério na política? A biografia dele não é uma biografia limpa? O sujeito que tenta entregar a Petrobras para a Chevron e para a Shell tem que ser colocado sob observação. E o Senado acordou e na última hora, quando com o apoio do presidente do Senado eles tentavam entregar o pré-sal, que é essa província petrolífera extraordinária que o Brasil descobriu, que a Petrobras descobriu, o Senado se levantou e pôs uma meia-trava nisso, não conseguiram. A visão deles é visão dependentista. Eles não acreditam mais no brasileiro. Eles acham que nós não temos capacidade de organização, que nós não temos tecnologia avançada, que tem que entregar tudo para os estrangeiros, que os estrangeiros é que são bons e que eles vão fazer uma nova revolução de desenvolvimento econômico no Brasil. Eles não acreditam no Brasil. Essa filosofia chama-se dependentismo. Ela foi explicitada num livro do Fernando Henrique Cardoso, escrito com um italiano naturalizado argentino que chamava-se Enzo Faleto, é a teoria da dependência. Isso é o fim do mundo. Eles não são mais brasileiros quando propõem
mudanças políticas. Eles estão se subordinando à ideia do governo global, presidido pelos grandes capitais. E o capital só pensa em dinheiro. Veja a reação que está acontecendo hoje na Grécia, interno bruto. Isto foi em 2010. Nós estamos em 2015. A Grécia desempregou de forma fantástica, a Grécia vendeu empresas públicas, entregou empresas gregas para o capital internacional e o furo agora é de 180%. Porque os ricos do mundo só pensam em ganhar dinheiro. Por isso, a posição do PMDB hoje pode ser balizada por uma liderança. E eu sugiro a liderança do Papa Francisco. O capital é importante. Quando ele constrói uma fábrica, quando ele dá emprego, quando ele inova a tecnologia, mas ele não pode governar o mundo porque o seu interesse é só dinheiro. Quem tem que governar o mundo é quem tem uma ligação estreita com o povo, com a aventura de vida de cada um. Se veja a loucura do Joaquim Levy, vamos fazer um ajuste, não é ajuste, é arroxo. Dezenas de milhares de pessoas desempregadas, a micro e pequena empresa desempregando, as montadoras desempregando, e eles estão rindo, é um ajuste econômico, não, isso é um massacre, é um arroxo rigorosamente inaceitável. E esta reação está surgindo no mundo inteiro. Surgiu na Grécia com a Siriza, surgiu na Espanha com o Podemos. O capital é de Mamon. E Mamon, na Bíblia, não é nem Deus nem diabo. É uma maneira de se escrever e de se pronunciar dinheiro em hebraico. O dinheiro é útil quando subordinado aos interesses da sociedade humana. O dinheiro não pode mandar na humanidade e condicionar a vida das pessoas. Senador Requião, por que a presidente Dilma não é sensível a isso que o senhor está dizendo? Porque nós aqui, o que aumentou de número de telefonemas para a nossa telefonista pedindo emprego, que está desempregado, sem poder pagar a conta da energia, nós aqui na Rádio Cultura temos que achar uma saída salomônica aqui, porque Você o preço da energia... o preço do aumento da energia Eu estou sentindo. É roubo. Você sabe o que é roubo? Eu mantive a energia do Paraná mais barata do Brasil por 7 anos. O Beto Entre já subiu 80% para quê? Ele aumentou o lucro dos sócios privados da Copel em 100%. Dobrou o lucro. Então, nós estamos aí para pagar, e provavelmente são financiadores de campanhas eleitorais. E em nível de Brasil, senador, essa crise? A crise não tem explicação. É inaceitável a política econômica do Joaquim Levy e da minha amiga Dilma Rousseff. Qual seria outra opção para essa outra opção? Claro que tem outra opção. Senador, é desenvolver o país. Não... Você tem ideia, cada ponto que sobe na taxa referencial de juros, a famosa taxa Selic, cada ponto significa 14 bilhões de reais. Então, você corta o salário dos aposentados, daí faz uma economia. Essa economia vai para pagar juros, porque aumentou 6 pontos já no governo da Dilma, nesse último governo, na taxa Selic. Isso dá 84 bilhões de reais. Esse pessoal está louco, está subordinado ao dinheiro. É a banca, é Mamon, é o capeta que está mandando nessa política econômica. Figurativamente, evidente. 11h58. O senhor que é amigo dela num almoço não pode dizer isso para ela, senador? Olha, eu digo na tribuna do Senado todo dia. Está errado. E é preciso que se tome consciência desse erro. Porque nós vamos para uma situação de crise muito difícil. Arroxo numa economia em crise aumenta a crise. Você imagina, o senhor Neuso que está aqui, de repente ele tem uma crise no hotel. O que ele faz na crise do hotel? Ele demite os empregados, aumenta o preço da diária e ninguém mais usa o hotel dele, quebra. Arroxo em cima de uma crise, aumenta a crise, maximiza o desemprego. Desempregado não gasta dinheiro, vai quebrar a padaria, a mercearia, vai quebrar o supermercado. E o Brasil vai sentir essa crise. Ela está vindo de uma forma avassaladora. Por isso a pressão é mudar esse tipo de programa de reajuste, que não é reajuste, é arroxo. É uma vergonha o que está acontecendo. Senador, mas a presidente Dilma acredita que até o final do ano as coisas começam a melhorar. O senhor não acredita nisso? A presidente Dilma deve acreditar no Papai Noel também. Ela deve acreditar porque ela está fazendo isso. Mas é evidente que ela está acabando com a economia do Brasil. Ela tinha que tirar esse Joaquim Levy, que é um funcionário da banca privada do Brasil. Como é que você corta o salário dos aposentados e aumenta a taxa Selic, que aumenta o pagamento do juro da dívida pública para os rentistas e para os banqueiros? Para essa meia dúzia de pessoas que vivem de renda e que controla bancos. Não tem cabimento isso. Eu vejo a Dilma rindo de um momento ao outro e tudo. É minha amiga pessoal, mas eu não sou obrigado a concordar, porque antes da Dilma eu prefiro o povo brasileiro. 12 horas pontualmente. Vereador Hermógenes, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura.
Eu que agradeço, não poderia deixar de vir aqui, principalmente com a presença do Requião e do Cláudio Horato. E é um recomeço do PMDB, viu, doutor Nelson? Nós pensamos bem, eu acho que o PMDB já vem de 3 eleições sem candidatura própria, isso nos prejudicou muito, viu, Requião? Decisões de diretório tomadas, da qual eu participei apenas como membro, nunca tinha quase ninguém filiado. Disse que não quero aqui culpar ninguém, mas foram erros nossos mesmo, né, Requião? Porque eu sempre participei como vereador também. Temos que assumir esses erros e corrigir. Temos que assumir esses erros e corrigir, sim. Por isso é uma união, um PMDB unido com o Cláudio Horato. O Sérgio Risse e juntamente com o Requião souberam conduzir muito bem em Curitiba, né? Que, na verdade, eu vou dizer aqui, tinha um pedido de intervenção aqui no município de Foz do Iguaçu, pedido por 2 deputados. Eu sustei isso. E eu sei que o Requião sustou e eu fui falar com o Cláudio. O Sérgio Risse teve uma habilidade muito grande, deu credibilidade para nós. O que ele nos pediu? A pedido do Requião, agregar. E foi isso, não foi outra coisa que nós fizemos. Abrindo mão de muita coisa. O nome do Cláudio surgiu, fui falar com o Cláudio. Cláudio, você quer assumir o partido e ser o nosso candidato? O Cláudio falou, olha, nessas condições, se não for puxar do meu tapete, eu quero. Claro que pode ter outros candidatos, mas é um nome viável, que já foi deputado federal, já foi vice-prefeito de Foz do Iguaçu, com uma grande gestão que fizeram juntamente com o Sames. O Dobrandino, um grande parceiro nosso. O que nós Pois é, fizemos? o Dobrandino me ligou e disse que está descontente da forma como foi feito. Estou contando no ar porque ele me permitiu dizer doutor isso. Nelson, o senhor sabe, se o senhor me permite, de última hora foi pedido, nós fizemos a dissolução do partido, a pedido do Estado, para poder ter essa provisória legal. A provisória que agora foi feita, né, esse diretório está dissolvido a partir de hoje, o Cláudio é o presidente, da qual tem o nome do Beltrame, tinha o meu nome, e com grande honra abri para o senhor, né, que foi até um erro nosso de não ter pensado nisso, foi falta de conversa, na verdade. O Sérgio me ligou, Hermógenes, nós não estamos com probleminha, é uma coisa boa, está vindo o doutor Nelson. Falei, meu Deus do céu. Então, deixa eu colocar no ar aqui, porque as pessoas têm me cobrado isso. Eu vou dizer aqui a minha posição pessoal. Eu acho que o PMDB para mim, da ala política, eu aprendi a gostar de política sendo PMDBista, do MDB, do velho MDB. Do tempo que eu era universitário, eu vou dizer 2, 3 pessoas aqui que o Requião conhece muito bem, até com algumas ele rompeu. É do tempo que eu, o Crispim, o Miguel Grilo, Tadeu Bento França, o professor Renato Bernardi defendíamos o PMDB nos corredores da Universidade Estadual de Maringá. A gente vem dessa época. Eu espero a composição do diretório do PMDB, Hermógenes. Eu acho que a comissão provisória tem gente capacitada suficientemente, e são pessoas reconhecidas, as quais o teu nome, inclusive como vereador, para tocar esse projeto para frente. Cabeça aberta e agregadora. Exatamente. E outra coisa, olha só, eu gostaria de esclarecer com relação ao Dobrandino. Quando me foi colocada a possibilidade de eu assumir a presidência... Você reuniu com ele? Eu conversei com todas as partes envolvidas. Estive conversando com o Dobrandino, conversei com o Mogênio, conversei com o Beltrame, e eu falei o seguinte, eu assumiria desde que estivessem todos de acordo. O Dobrandino falou, não tem problema nenhum, eu pedi para que ele indicasse duas pessoas que fossem fazer parte da executiva. Houve a indicação do Ângelo e do Paulo, e ficaria o Mogênio e o Beltrame. Na realidade, eu tinha aberto também para o Ailton José, que é nosso colega. Mas aí surgiu a possibilidade, nesse aspecto, eu acho que o PMDB se fortalece ainda mais com a sua presença na executiva dessa provisória. É lógico que nós faremos uma nova eleição para o diretório nos próximos 30, 40 dias, e aí nós sentaríamos, conversaríamos e faríamos uma chave de consenso para que a partir daí nós marchássemos... Eu acho que é por aí, Cláudio. Cláudio. Eu acho que é por aí. Eu gosto embora seja bastante prático nas suas decisões, eu gosto também quando o senador Roberto Requião propõe assembleias para amplas discussões. Com certeza. Né? Esse me parece que daí você traz o velho militante do PMDB, todo mundo numa discussão maior, ele se compromete. E para a política de Foz do Iguaçu, Ronato, independente de resultados futuros na urna, se ganha a eleição, se não ganha a eleição, era de se lamentar o PMDB atrás do toco,
entendeu? Encastelado, o PMDB não vindo para o limpo, como se envergonhado tivesse. Sem candidato. Sem candidato. Sem candidato. Apoiando candidaturas. Não, e Aliás, desses- O PMDB, esta é uma montando, decisão. desculpa lhe interromper, senador, o PMDB montando uma coligação 15 para as 7 da noite, anunciando Foz do Iguaçu, e às 7 da noite é na outra, vai para o outro lado, um fiasco. Sabe uma qual, coisa- sabe qual é o preço disso? Diga. Só sobrou eu, como resistente, o único vereador Único vereador. dessas mudanças de última hora, doutor Nelson. Acabamos ficando, Sérgio Risse, com 11 candidatos a vereador, me sobrou 44 votos. Isso é vergonhoso. Parceiro que nem o Beltrame, que nem o Maninho, e faltou parceiro para nos ajudar. Isso é vergonhoso. Nós éramos em 7 vereadores. Rogério, o Diretório Regional Estadual tomou uma decisão importantíssima. Daqui para frente, o PMDBista dobra com o PMDBista. E o PMDBista, filiado ao partido, que estiver apoiando candidato de outro partido, está automaticamente expulso do partido. Candidato Certo. ou não candidato, acabou a brincadeira. Essa brincadeira estava acabando com o partido, mas o partido acabou com ela. Senador, alguém me atualiza a situação interna do ex-governador Pessutti no PMDB? Porque ele estava sofrendo um processo na Comissão de Ética, é isso? Houve algum resultado já? Eu não falo de morto. Nem no dia, Politicamente morto. nem no dia 2 de novembro, senador? Não falo de morto. O Pessutti não é PMDBista, ele apoiou o Beto Richa, ele está... Mas ele sempre foi escudeiro do senhor também, Não. governador. Eu fui escudeiro do Pessutti. Eu ajudei o Pessutti a se eleger para a Assembleia, transformei ele em vice-governador 2 vezes. Eu saí do governo, ele me demite todos os fiscais do partido e põe em movimento isso que está estourando aí na Operação Republicana. Rorato, obrigado pela tua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Sucesso nessa tua empreitada política aí. E começa quente o debate. Eu sei que ainda falta algum tempo, mas eu sei que o debate político está quente com essa iniciativa do PMDB. Nelson, acabo de receber o e-mail aqui. Assustador. Ah, O Paraná está com a maior inflação do país. Em função do quê? Aumento de tarifa de água, de luz, de impostos, antecipação tributária nos pequenos empresários. Quer dizer, além dos erros econômicos na condução da política nacional, nós temos essa molecagem de subir tarifa e imposto no Paraná, aprovada, inclusive, por PMDBistas na Assembleia Legislativa. É uma vergonha isso. senador, o negócio é o seguinte, do sacristão ao Papa, com todo perdão a heresia da estrutura, eu não entendo tal qual o senhor tem deferimento para falar de economia. Mas estão, para economizar o leite, estão matando a vaca, tá? E daqui a Exatamente. pouco não vai ter leite para ninguém. É por aí. Tá certo? aí. Fazer Diga. uma última. Senador, a Câmara dos Deputados aprovou a redução da maioridade penal, inclusive desaprovou e depois aprovou novamente, né, em 24 horas e vai para o Senado agora. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, em primeiro lugar, se a gente for prender toda essa criançada, não tem onde pôr. Não tem vaga em penitenciárias do Paraná e do Brasil. Nós temos todos os estabelecimentos lotados. Eu acho que alguma solução tem que ter para a criminalidade de menores de idade. Por exemplo, um menino que vai fazer 18 anos daqui a 2 dias, assassina 3, 4 pessoas e está livre porque era menor de idade? Não. Então, tem que haver uma modificação em razão do crime, não da idade. Porque a redução pura e simples da idade faz com que o teu filho, Nelson, que pulou um muro para roubar uma ameixa no quintal do vizinho, ou passou correndo na frente da mercearia, passou a mão numa pera e foi comer lá adiante, que é um delito que você pune com um puxão de orelha, um tapa e um pito do pai. Vá para a penitenciária, não tem cabimento. Agora, crimes hediondos, crimes de sangue, de morte, tem que ter uma visão diferenciada. Senão fica por conta do juiz. Não pode ter o que a gente chama de pena de tipo aberto, ou seja, não define em que circunstâncias um menor de idade pode ser preso e punido. Na Nova Califórnia, por exemplo, desde os 6 anos podem ser punidos. Na França é aberto também, mas fica por conta do juiz e do promotor. Agora, ficar por conta de juiz e promotor com a diminuição da idade, se ele briga com a mulher de manhã cedo, ele prende o teu filho que roubou uma maçã da mercearia da esquina. Uma restauração do Instituto da Criança e Adolescente seria... É mais interessante do que essa barbaridade. O Senado pensa nisso. Agora, não pode ficar sem punição. Mas os crimes de menores no Brasil são 1% dos crimes. E esses crimes têm que ser punidos.
Mas nós não vamos agora botar criança na rua porque fez uma malcriação. Esse discurso, senador, é palpitante. Quando a gente abre isso aqui, o povo se manifesta, os contra, os a favor e tal. E o Rorato tem formação em Direito, o senador Requião também é formado em Direito, e eu, modéstia à parte, me permito dizer alguma coisa. A história da humanidade ainda não aprendeu o que fazer com a pena. O que eu quero dizer é o seguinte: eu ouvia o senador Fernando Henrique Cardoso dizendo o seguinte: se o presidente do Brasil for, eu vou fazer uma reforma penal, daquelas de fazer inveja para qualquer país do mundo e tal. Não fez nada. Veio o operário Lula, colocando a visão dele, não do acadêmico, e sim da prática do dia a dia dele na rua, no bairro, na fábrica, dizer, eu vou fazer uma reforma penal e maravilhosa. Não fez nada, nada. Não vamos nem falar da presidente Dilma, que também não fez absolutamente nada. O senador Roberto Requião, quando governador do Estado, premido para que construísse penitenciárias, ele dizia, olha, eu prefiro fazer mais escola do que cadeia. Mas, enfim, vamos ter que fazer, vamos fazer. E fez algumas penitenciárias no estado do Paraná, 11 no estado do Paraná. Na verdade, 12. 12. Tem que fazer uma especial. Mas, enfim, coincidentemente, o número não é bom, se o senhor fez 12. Mas pelo sim e pelo não, senador, o que é que não anda esse negócio E aí, o cara assaltou, estava sendo comandado de dentro da penitenciária, o cara não sei o que. Ontem o Flávio Arnes recebeu uma visita de dezenas de pessoas na casa dele encapuzado e quase mataram o Flávio Arnes lá em Curitiba. Né? E levaram 200 pila dele, ele tinha 20 na carteira. O menino que o senhor... Bom, o senhor foi aluno do pai dele, sabe muito bem da família do Flávio Arnes. O filho deficiente sendo ameaçado de sequestro. E até agora... E a polícia cuidando do Beto Richa lá no Palácio, 300 e tantos policiais. Mas eu quero contar para você, sobre essa questão do menor, um fato aqui ocorrido em Foz do Iguaçu. Eu fiz aqui um centro de correção. E eu fiz um centro de correção pensando na recuperação das crianças. Eu fiz um centro de correção e para a energia dessa meninada ser dispersada, eu criei um espaço para educação física, exercício e fiz uma piscina. Piscina não era para lazer, era para botar a gurizada nadando, gastando energia, manter a tranquilidade. E o trabalho na recuperação feito por pessoal especializado. Eu saí do governo, o Lerner assumiu o governo. 6 meses depois eu passei por aqui e fui visitar o centro. Eles tinham mandado aterrar a piscina. Criança delinquente não precisa de piscina em Foz do Iguaçu. Aterraram a piscina. Este é um bando de filho da puta, Nelson. Gente que pensa dessa maneira. Pena e penitenciária existe para recuperação. Quando se puxa a orelha do seu filho, não é para arrancar a orelha, como o barbeiro provavelmente faria com o Beto Richa. É para que ele aprenda que não deve fazer aquilo e se encaminhe de uma forma correta. Isso chama-se processo de educação. E aterraram a piscina da escola de correção das crianças de Foz do Iguaçu. Isso não é gente. Daí vem os malafaia da vida. Faia é uma árvore. Precisa abrir escola, educação, pai e mãe com emprego para poder cuidar do filho em casa. Agora, acho que temos que ter uma solução para os que saem do comportamento normal e andam por aí matando gente. Se você agora reduz a pena de 18 para 16, o que vão fazer os traficantes? Eles vão agenciar criança de 14, 15. Não vai resolver nada. Agora, precisa haver uma estrutura de punição para os verdadeiros bandidos, que existem numa quantidade mínima, mas existem. 12 horas e 14 minutos. Senador, o senhor que é da Good Tree, então... Tree, é isso? É, da Boa Árvore. Então, eu agradeço a presença do senhor aqui na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. O senhor sempre faz questão de vir aqui na Rádio Cultura e nós o recebemos honradamente. Você sabe que, principalmente, eu gosto de vir aqui por causa do café, que é bom, e hoje não serviram. Né? O que houve? É a recessão? É tempos, são tempos. É a política econômica da cidade. São tempos. Nós estamos começando a cortar aqui a coisa. Ô, Robinho, depois de um reclame desse, por favor, você que está mais na Polícia Civil do que na rádio, tome providência. Doutor Nelson,
Rorato, obrigado pela sua presença aqui. Queria Diga. aproveitar a oportunidade de convidar os PMDBistas e os simpatizantes para que compareçam hoje no Hotel Rafaim da BR, a partir das 7h30, onde será eleita, aliás, onde tomará posse a nova comissão provisória do PMDB. Agora são 12h15. Hermógenes, obrigado. Eu também agradeço e convido a parcerada, o Requião está lá à noite conosco, o senhor também, todo o pessoal da rádio, e vamos levantar um PMDB unido, pensando principalmente nos antigos, no nosso PMDB antigo, velho de guerra. Com os comentários do Neuso Rafaim, no domingo nós vamos transmitir o Foz do Iguaçu e o Volta Redonda. O Neuso é o nosso comentarista, o mais gabaritado comentarista do Rádio Esportivo da Fronteira. 12h. É um bom título, não é um bom título, senador? Pro Neuso? Qual é o título? O mais gabaritado comentarista do Rádio Esportivo da Fronteira. Bonito, né? É bonito, é imponente. Só o nome? Numa integração de Brasil, Argentina e Paraguai, nós falamos de bola aqui e tal. Falando Então, nisso, e complementa, Ah. o incrível Neuso Rafaim, É. o comentarista mais habilitado das questões. Deixa gravada essa vinheta para nós colocamos na sequência do anúncio. O Dante, falar em Papa, o Papa Francisco, qual é a agenda do Papa Francisco? O Papa Porque Francisco... tem muita gente de Curitiba que está vindo para o Paraguai. Desde ontem, pra conhecer. muitas caravanas indo em direção à Assunção. O Papa chega em Assunção às 5 horas, horário de Brasília de hoje, né? Saindo da Bolívia, 5 horas ele desce no Aeroporto Internacional de Luque, na verdade, né? Na região metropolitana de Assunção. E ali ele é recebido pelo presidente Horácio Cartes e vai de Papa Móvel de Luque até o centro de Assunção, onde ele fica na Anunciatura. E depois ele tem todo o caminho dele até a noite de hoje, até a Catedral de Assunção, de Papa Móvel aberto. Qual é a estimativa de pessoas em Assunção? Em Assunção é um pouco menos. No santuário da cidade de Cacupé, onde haverá a missa aberta amanhã, são 2 milhões de pessoas. 1 milhão de pessoas são argentinos que estão atravessando a fronteira E já esse Papa há 2 merece dias. isso, hein? Que carisma, hein? É um caboclo porreta, cabeça Que aberta, carisma. grande líder.